Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas. Vamos entrando cedinho aqui o nosso café. Sejam todas muito bem-vindas. Quero depois saber quem está aqui pela primeira vez no nosso Café das Sabidonas. Hoje temos um convidado especial aqui para trocarmos muita informação aí com a gente. Bom dia, Ayla. E também tem alguns recadinhos importantes aí para vocês. Vamos entrando. Quero saber quem é a primeira vez que está aqui. Bom dia, Martina. Quero saber quem é a primeira vez que está aqui, aterrissou agora no Café das Sabidonas aqui com a gente. Levanta a mãozinha quem está aqui pela primeira vez. Sejam todas muito bem-vindas. O nosso café acontece sempre, todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã. Ó aí, ó, Mariana, primeira vez que está por aqui. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Rafa. Ó, tem várias que é a primeira vez que está aqui, então sejam todas muito bem-vindas. O nosso café acontece toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Se você perdeu algum episódio, você pode assistir tanto pelo YouTube, basta digitar lá Café das Sabidonas que vai aparecer todos os episódios para você. Tanto quanto escutar pelo Spotify. Então lá no Spotify também basta digitar Café das Sabidonas que vai aparecer para vocês. Então tem muitas meninas que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindas. A Mariana, outra Mariana, né? Mariana Milani aqui já acompanha também há muito tempo. Ótimo. Então sejam aí todas bem-vindas, vamos entrando. A gente sempre prepara aqui o nosso cafezinho para falarmos sobre assuntos relevantes aí da nossa área, seja sobre cosmetologia, saúde da pele, artigo científico, estudos de caso clínico, estética integrativa. Então são os mais diversos assuntos aí que nós abordamos dentro da nossa área. Nós já tivemos alguns convidados especiais aqui e hoje nós trouxemos o Diogo Brandão, que fala diretamente de Portugal. Nós sabemos que tem um fuso horário aí um pouquinho diferente aqui do Brasil. Inclusive foi um pouquinho complicado de encaixarmos as nossas agendas. Já faz bastante tempo que esse café tá marcado, tá bom? Para que a gente consiga fazer esse bate-papo. Deixa eu ver se o Diogo já está por aqui. Porque como vocês vão entrando muito aqui, às vezes ele pode ter mandado alguma mensagem aqui e eu não vi. Mas, Diogo, se você está por aqui, já pode fazer a solicitação para entrar na live. Enquanto isso, eu vou dar um recadinho para vocês. O Silvio também, se o Silvio puder escrever a mensagem aqui para eu fixar a mensagem. Ó, Jéssica, bom dia. Eu acompanho o seu Insta há muito tempo, mas hoje eu consegui pegar a live do começo. Aí, ó, o Diogo está por aqui já. Já vou pedir para o Silvio também escrever para eu fixar aqui nos nossos comentários. Uhum. Vamos ver se agora vai dar. Bom dia, Olá, Diogo! bom dia, bom Bom dia. dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Café das Sabidonas. Obrigado. Acho que é a primeira vez que nós conseguimos aí. A gente já conversa há algum tempinho, vamos fazer alguma coisa, fica na correria de agendas aí que a gente nunca consegue encaixar. Então, seja muito bem-vindo aqui. As meninas, muitas já te conhecem, muitas ainda não te conhecem. Então, quero que tu te apresente, da onde tu é, quais são as tuas formações aí para as meninas. Olá, Grazi, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos, desde do outro lado do Oceano Atlântico. Falo de Portugal, sou português, meu nome é Diogo Brandão e faço da minha atividade profissional a direção académica da Academia Portuguesa de Estética há já mais de 10 anos e dedico-me a esta área da estética da cosmética há mais de 16, numa área académica que começa pela gestão de produto em marketing e product manager em desenvolvimento. Depois dedico-me, porque acabou por estar essa relação mais ou menos envolvida, acabei por ser empurrado quase para a formação em estética e cosmética, que boa parte dela fiz desde 2005, 2006, aí no vosso lindo país, e depois voltei, quer dizer, nunca saí de Portugal, mas fiz uma parte aí, depois fiz outra parte aqui, e portanto
na área da cosmética e da estética, com foco na eletroterapia ou em alguma área da eletroterapia e em alguma área da cosmética, nomeadamente nos peelings químicos, que é o tema que nos traz aqui hoje. Portanto, para mim é um orgulho muito grande, é um gosto muito grande poder estar aqui no Café das Sabidonas e poder trocar muita experiência, eh, acima de tudo, muita dúvida que surge, que são dois continentes e dois países que têm características muito diferentes, desde o ponto de vista legal à própria moda, ao próprio uso e consumo do próprio mercado, e portanto é certamente muito enriquecedor esta, esta troca de De experiências. informação. Ótimo, a Bruninha tá aqui na nossa live. Foi através da Bruna, inclusive, que eu cheguei até o teu Instagram. Eu participei de algumas lives de vocês já. Eu falei assim, gente, preciso trazer esse cara para conversar com as meninas aqui. A Bruninha, eu conheço ela há muito tempo. A Bruninha já inspirou demais, inspira muito o meu trabalho aí também. Já esteve com a gente aqui no meu Instagram, mas quero trazer ela especificamente aqui para o nosso café. Realmente, tem muitas coisas que são diferentes, né, da aplicabilidade aqui do Brasil, de Portugal. A gente conversa muito sobre isso, eu e a Bruna também. Mas a gente parte de um princípio de que a fisiologia é a mesma. É Então, por verdade? mais que nós tenhamos algumas coisas diferentes do que pode e o que não pode, a gente parte do princípio que a fisiologia ela é a mesma e ela deve ser respeitada aí na sua íntegra. E aí, quando tu falou sobre o assunto, né, limpeza de pele e uso de peelings aí, tanto na mesma sessão quanto em sessões alternadas. Aqui no Brasil, as meninas usam muito peelings mecânicos, físicos e químicos, né? Dentre esses peelings, quais aí fazem parte, né, da conduta clínica de vocês aí, ou da tua conduta clínica, e quais que tu mais utiliza? Eu, por exemplo, Grazi, eu não utilizo muito os peelings mecânicos, né? Eu utilizo mais peelings químicos e físicos. Eu nem tenho esses equipamentos aí para fazer esfoliações químicas. Então, como que funciona aí com vocês isso? Bom, aqui há um pouco de tudo, como habitual, mas o peeling mecânico o que mais se utiliza é mesmo o microdermoabrasão, porque funciona a parte aspirativa com a parte esfoliativa mecânica, digamos assim, e portanto há profissionais que o realizam, mas maioritariamente peelings físicos também, no ponto de vista da utilização de microsferas ou de emolientes ou de degradadores de cimento intercelular, enfim, há muitos materiais do ponto de vista físico que são usados também, alguns também com eletroterapia, com luzes, enfim, há muita matéria, mas realmente o peeling químico é aquele que mais se utiliza, que eu mais domino, que tenho mais a experiência, mas também porque, diferente dos outros processos de peeling que têm normalmente uma ação terapêutica mais limitada, funcionam em uma ou duas ações, ou três, têm alguma limitação, não só da seu próprio funcionamento, mas também do seu controle, da forma como podem estar a agir, e nós não temos grande informação ou não temos grande noção de como pode estar ou a que profundidade pode estar um microdermoabrasão, por exemplo, ou um peeling ultrassónico, ou a atuação de um outro peeling físico, por exemplo. E o peeling químico dá-nos isso, dá-nos essa capacidade de controlar, de termos dados, informações que a pele comunica connosco para nós percebermos a que profundidade e em que estado é que está a decorrer esse peeling químico, e depois tem uma quantidade de outros efeitos não peeling muitíssimo importante, desde controle das bactérias, até à gestão da produção de sebo, à gestão da inflamação, hidratação. Há tantas outras atividades químicas, farmacológicas, que não são só de degradação de proteína e alteração de proteína, de extrato córneo, de desmossomas, e nem tudo o que é peeling é para degradar queratina Exatamente. portanto, essa característica permite, digamos, abordar com uma amplitude maior e ter melhores resultados e mais segurança. E também mais rentabilidade. Exato. Os peelings mecânicos, eu costumo dizer que é muito também da mão da profissional que está ali, né? Então, é saber dosar o aparelho, regular o aparelho, mas também, principalmente, saber controlar a mãozinha dessa É profissional, verdade. porque tudo vai depender dessa agressão que está sendo gerada
continuamente ali. Eu já recebi algumas intercorrências de peelings mecânicos da pessoa com marcas no rosto, né? De tamanha foi a Claro. pressão que essa profissional colocou ali. Então, não é muito o que eu utilizo, até porque a gente trabalha muito com a cosmetologia livre aqui, né? Então, ensinar as meninas sobre os princípios ativos, sobre a cosmetologia, para que elas não necessariamente precisem investir em um equipamento X, Y, Z, porque a gente sabe que muitos resultados a gente consegue sim através aí da cosmetologia. Mas, Buenas, falando um pouquinho dos nossos peelings ali, quando que tu opta por utilizar os peelings na mesma sessão ou quando tu opta por utilizar os peelings em outras sessões intercaladas, como tu sugeriu ali no nosso tema? Ora bom, vai depender muito, a ação do peeling químico vai depender muito primeiro do objetivo dentro da limpeza de pele. Qual é o objetivo principal dentro da limpeza? Pode ser controlar sebo, pode ser reduzir a espessura do extrato córneo, pode ser destamponar ou reduzir a adesão de queratina e de sebo e de material nos ósteos dos folículos. Vai depender sempre do objetivo, inclusive da própria zona anatómica a tratar. Provavelmente o nariz terá uma necessidade diferente de uma porção média na zona média da face, ou diferente do mento, ou diferente do próprio queixo, da própria testa. De qualquer das formas, primeiro depende qual é o objetivo. Então, se o objetivo é controlar a oleosidade, controlar bactérias, significa que o acne é inflamatório. Por exemplo, com bactérias ou inflamação. E, teoricamente, a limpeza de pele está limitada, se não contraindicada, em lesões inflamatórias. Pelo menos a abordagem que nós temos aqui é nas lesões comedogénicas, podem perfeitamente ser abordadas e intervencionadas no ponto de vista mecânico, no ponto de vista da sua extração. As lesões tipo pápulas e pústulas são altamente limitadas pelo risco de cicatriz e pelo risco de contaminação. Então é preferível, nesses casos, já ir buscar uma atividade keratolítica ou anti-inflamatória mais poderosa e uma ação, por exemplo, antibacteriana também poderosa. No caso de ser, por exemplo, para degradar comedões, o efeito comedolítico, e ele pode ser pré-extração, pode ser pós-extração, depende sempre do objetivo. Agora, quais são os principais que nós usamos dentro, numa mesma sessão de limpeza de pele? O ácido glicólico e o ácido salicílico são os dois mais Clássicos, usados, né? os velhinhos, achamos sempre os velhinhos, ácido glicólico e ácido salicílico, pelos seus poderes ora comedolíticos, ora keratolíticos, e pelos seus poderes tanto de controlar bactérias, no caso de elas existirem, de sebo-regularem, portanto, dentro daquilo que é a limpeza de pele mais pura, que são os comedões, a oleosidade, há alguma irregularidade na superfície da epiderme, são os dois keratolíticos mais clássicos, Mas, embora tá. dependendo da concentração e da sua forma de aplicação e do seu pH, e da sua forma farmacêutica também, podem fazer construir um efeito suave e facilitador. Por exemplo, nós aqui há profissionais que usam o ácido glicólico pré-extração, há quem utilize o ácido glicólico pós-extração, como forma de finalizar os processos de renovação quando a extração é mais suave, por exemplo, quando há menos material para extrair. Dedica-se o peeling químico para um final de procedimento. Quando se necessita dos efeitos degradadores de proteína da estrutura superficial da epiderme, podem-se aplicar no início. Agora vai depender sempre da condição cutânea. Fazer uma extração numa pele com 40 anos ou com 50 anos é uma coisa do que fazer com 15. E, portanto, o respectivo peeling, independentemente do momento onde ele entre, antes, depois, em sessão conjunta ou sessão separada, é sempre necessário gerir bem e quando há dúvidas, eu sugiro sempre aos meus alunos para separarem procedimentos, porque há muitos ácidos, principalmente aqueles que se realizam depois da extração, quando as extrações não são realizadas de forma adequada,
controlada, o mais suave possível, aumentam muito a permeabilidade, podem-se descontrolar alguns fluxos de permeação, nomeadamente do ácido glicólico, e isso tornar ou desenvolver-se com efeito peeling algumas ações que não eram desejadas e Desejados. depois de desenvolver alguns efeitos colaterais. E portanto, eu acho que depende muito do objetivo, depende muito da condição cutânea, da zona anatómica, do tipo de manifestação que se apresente dentro daquilo que é, digamos, o acne comedogénico. E depois a expectativa do profissional e também do paciente. Eu, eu pessoalmente preferiria, porque eu acho que os procedimentos sinérgicos só são benéficos quando acrescentam. Eu costumo dizer que o objetivo da sinergia não é somar 3 mais 3, mas é multiplicar 3 por 3. E portanto, se for para 3 por 3 ser 9, maravilhoso, então devemos conjugar na mesma ação e buscar efeitos sinérgicos. Para ser 3 mais 3 igual a 6, então faço 3 numa sessão e 3 noutra, porque pelo menos consigo controlar cada uma delas, consigo fazer o meu melhor dentro de cada uma delas, porque depois o que acontece, Grazi, é que há muitos profissionais que nem fazem a limpeza de pele como deve ser, porque depois sabem que vão fazer um peeling químico e vai arder e depois nem fazem um peeling químico como deve ser, nem fazem a extração ou o processo de preparação, esfoliação, o que seja, porque estão sempre limitados, ora por um motivo, ora por outro. Uhum. A gente costuma dizer aqui que pulam as etapas principais de tudo, né? Claro que tu falou dois princípios ativos aí que são clássicos, né? É o básico que funciona quando a gente realmente sabe aplicar. E aí, muitas vezes, as meninas querem aplicar tudo ao mesmo tempo, né? Então, elas vão lá e selecionam vários tipos de peelings diferentes, vários tipos de ácidos diferentes, com pHs diferentes, com concentrações diferentes. E aí a pele já sensibiliza muitas vezes na primeira etapa, que é o sabonete. Uma vez que tu já sensibilizou a pele de arrancada, a gente já tem liberação ali de mediadores pró-inflamatórios, a gente já causou uma inflamação em cima de uma pele que provavelmente já estava inflamada, não estava tão hidratada para receber aquele procedimento. Então, realmente observar o tipo e o estado cutâneo. Eu bato muito nessa tecla aqui. Eu seguido compartilho com as meninas no Instagram muitas formulações, muitos princípios ativos, e eu sempre digo para elas, gente, para elas, né? Formular não, nem sempre é o mais difícil. O mais difícil é você entender quando e como que aquilo ali pode ser aplicado. Se a pele realmente ela está preparada para receber aquele tipo de formulação. Nem todas as peles, principalmente aqui no sul, onde faz muito frio, acredito que em Portugal também faça frio, né? Não estão preparadas para receber um ácido glicólico, muitas vezes em alta concentração, mas ele pode ser um aliado numa concentração mais reduzida, num pH um pouquinho mais regulado. Então, tudo é sabermos de que forma vamos aplicar aquilo ali. Muitas meninas também têm medo dos peelings, né? Medo dos ácidos, e a gente tenta quebrar um pouco isso, né? Trabalhar realmente com o lado mais seguro desses princípios ativos. O que acontece aqui no Brasil, Diogo, e tu deve saber disso, a gente consegue manipular qualquer coisa através das farmácias de manipulação. O que tem um ponto positivo e também tem um ponto negativo, né? Muitas pessoas acabam formulando absurdos aí, em concentrações absurdas, em pHs absurdos, e que acarretam aí em diversas intercorrências. Aí, fora do Brasil, não funciona assim em nenhum outro lugar, né? Só tem alguns princípios ativos que somente médicos podem manipular. E como que vocês trabalham com isso, né? Aqui a gente trabalha muito com as farmácias magistrais e também com os produtos industriais. Aí, basicamente, vocês trabalham com produtos industriais, é isso? Qual é a medida, assim, de concentração, de pH que esses produtos conseguem fornecer aí para vocês? Então vamos. Todo o procedimento de manipulação de um cosmético ou de um produto de ação tópica, mesmo que tenha só ou combinado ingredientes cosméticos, é um medicamento e está sujeito à receita médica. Portanto, as farmácias de manipulação, para manipular 5% de ureia com 5% de niacinamida, é um medicamento sujeito à receita médica. Ou seja, tenha medicamento ou não tenha medicamento, é sempre um procedimento de receita
que está sujeita à receita médica. E, portanto, o Uhum. Infarmed, que é a nossa Anvisa daqui, obriga que as farmácias de manipulação cumpram essa regra. Nem todas cumprem, algumas cedem a diferentes profissionais, como em tudo, mas teoricamente o manipulado com qualquer tipo de ingrediente, com qualquer tipo de concentração, pressupõe uma receita médica. Mas, por outro lado, temos uma indústria que nos dá absolutamente tudo. Nós temos marcas de peelings químicos que têm mais de 60 referências, porque têm 3 e 4, 5, 6 concentrações, porque têm multi e monoingredientes. Nesse ponto de vista, a lei do cosmético é um pouco mais aberta do que na América do Sul, por exemplo. E, portanto, aqui um ácido glicólico 20 ou 30% enxaguável, com pH 2 ou 3, é um cosmético. E, portanto, desde que seja enxaguável, ah, ah, nos produtos não enxaguáveis, a lei a Comunidade Europeia é muito limitada, tem limites de concentração muito baixos e muito seguros, mas tudo que é produto de uso profissional e de ação enxaguável sugerem algumas limitações, mas não impõem essas limitações. E, portanto, a indústria acaba por desenvolver formas, e são muitas as marcas, das espanholas às italianas, às francesas, são muitas as marcas que oferecem muito tipo de produto, em muita forma diferente, e portanto nós quase que não necessitamos. A Bruna, há pouco você falava sobre ela, um beijo para ela, se nos estiver a ouvir. Nós já tivemos várias discussões sobre isso, porque aqui, mesmo a medicina, tirando a dermatologia ou tirando alguma área médica que necessita de medicamento com cosmético ou diferentes medicamentos que não estão disponíveis em produto industrializado, manda manipular e depende da receita. Mesmo a área médica usa pouco manipulado por via tópica. E, portanto, por via oral já usa muito mais, por exemplo, do que por via tópica. Uhum. E, portanto, é uma questão da tradição da área médica, da área estética, dermatologia, é um pouco generalizado. As marcas de medicina estética, as marcas de dermatologia, as marcas de estética profissional, dermato, etc., têm uma infinidade de material e, portanto, nós temos uma dependência, pelo menos da minha atividade, 100% daquilo que é a indústria. Exato, eu costumo dizer isso muito para as meninas, né? Porque aqui a gente tem profissionais que trabalham somente com produtos magistrais, então 100% produtos formulados, e tem profissionais que trabalham só com produtos da indústria. E eu costumo dizer isso para as meninas. Nós que temos essa vantagem, né, de termos aí acesso às farmácias de manipulação, às farmácias magistrais, nós precisamos ter essa consciência de que nós podemos trabalhar com os dois mundos, né? Com a combinatividade desses dois mundos, tanto com produtos da indústria quanto com os produtos magistrais. Então, é saber dosar o que nós estamos fazendo ali. Tal Mas, e buenas, qual. sobre o intervalo, né, dos peelings ali, eu coloquei aqui qual intervalo você recomenda para realizar um peeling descamativo após a sessão de limpeza de pele. Então, vamos supor que nós realizamos ali a limpeza de pele, nós já utilizamos alguns ácidos ali para fazer essa descompactação córnea, favorecer a limpeza de pele, deixar esse tecido mais maleável para a extração. Finalizamos a limpeza de pele ali para um processo cicatricial, de regeneração daquele tecido. Ok, a limpeza de pele, como ela deveria seguir os passos. Quanto tempo depois disso você recomenda realmente fazer um peeling descamativo? Grazi, antes disso, deixa eu tocar num ponto, não sei se você irá falar ou não nele, mas eu acho que é muito importante. Nós falámos sobre o ácido glicólico e o ácido salicílico como dois ingredientes principais na atividade queratolítica ou comedolítica, mas existem muitos outros ácidos, como o ácido mandélico, como o ácido azelaico, como algumas baixas concentrações de retinoides, como gluconolactona, como ácido Beto X. lactoriónico, ou seja, que são ácidos, são peelings químicos e que podem ser perfeitamente utilizáveis em ambiente de limpeza de pele, em combinação na sessão da limpeza de pele ou fora dessa sessão, mas o objetivo já não é o efeito queratolítico, o objetivo já não é degradar desmossomas e como você falava, tornar mais maleável a estrutura cutânea para a extração. O objetivo já é controlar hidratação, controlar oxidação, inflamação, pigmentação em alguns casos, e portanto é muito importante que nós
quem trabalha com peelings químicos tenha a noção que os peelings químicos têm dois mundos muito diferentes. O mundo eu costumo dizer, do mundo da pancada da queratina, que é tudo o que gera alteração, desnaturação, precipitação, coagulação, desnaturação, tudo que modifique queratina é um mundo muito próprio, muito específico, com necessidade de controlar e de dominar muito bem. Mas depois existe um outro lado dos peelings químicos que não tem pancada, que ardem ou ardem pouco, ou têm uma atividade muito mais amigável, amistosa para a pele e condicionam-na muito mais, melhoram uma série de efeitos que a ação queratolítica ou comedolítica não gera. E, portanto, se soubermos ou se tivermos produtos combinados com essa ação, por exemplo, eu posso ter 20 ou 30 ou 40% de ácido glicólico para atuar com um efeito peeling, mas na mesma formulação ter 2 ou 3 ou 4% de ácido mandélico, 2 ou 3 ou 4% de ácido lático, uma quantidade pequenina de, de retinoide, posso ter uma quantidade pequena de ácido mandélico com ácido salicílico, com ácido azelaico, com resorcina. Portanto, estamos a falar de combinações que nem todos os peelings, como no seguimento do que você falava do medo e de queimar e vai Uhum. queimar e vai descamar e vai ficar manchado, meu Deus, e não é sempre assim, e talvez eu até diria que cada vez mais o mundo dos peelings químicos não descamativos cresce mais do que o mundo dos peelings químicos Descama. descamativos. E cada vez mais os descamativos vão ficar num canto sozinhos, com uma atividade muito própria, muito válida, muito interessante, muito importante, mas cada vez mais num canto sozinhos, lá na vida deles, na destruição massiva da pele, no Sim. descontrole, porque na verdade pode trazer grandes benefícios, só que o mundo dos peelings não agressivos, não descamativos, que ardem pouco ou não ardem, que não têm comprometimento, que são muito seguros, que estão para todo o tipo de pele, todas as condições cutâneas, ou praticamente todas as épocas do ano, todos os fototipos cutâneos, podem trazer um benefício muito mais maravilhoso do que muitas vezes os peelings descamativos. Portanto, agora indo para a pergunta que você colocou, relativamente a. Nós aqui, existe na Europa uma expressão na área académica dos peelings químicos, que é uma frase em latim que diz restitutum ad integrum. Isto é, voltar a atuar quando a pele estiver na sua restituição integral da sua condição. E, portanto, vai depender de muitos fatores. Se for uma limpeza agressiva, que tenha muito comedão, que tenha muita extração, extrações como você vê, muitas vezes partilhamos esses casos, extrações com a ponta da unha, em que o comedão fica uma marca gigante e o paciente fica com a pele vermelha e irritada durante 2 ou 3 dias. Se combinar com peeling de escama, enfim, pode ser 7 dias, pode ser 70 dias, depende muito da condição. Eu, normalmente, o médio, prazo médio, que eu acho que é mais ou menos geral para todos, os procedimentos andará entre os 20 e os 30 dias, que é um tempo fisiológico de uma recuperação cutânea, dependendo, claro, do produto home care, o que é que o paciente está a fazer em casa, o seu hábito de vida, o seu fototipo, o seu biotipo cutâneo. Ainda ontem analisava uma publicação de um médico dermatologista português, muito conceituado, que visitou, esteve presente no Congresso Europeu de Dermatologia em Madrid, e ele publicou que uma das principais conclusões é uma confirmação de algo que já se suspeitava há muito tempo, que é o papel dos sebócitos na- no impacto do agravamento do melasma. Então já se desconfiava que aquela ligação entre fibroblasto e queratinócito com melanócito era real, e já se desconfiava que a alteração da produção de sebo, irritada ou não irritada por agressão ou menor agressão, poderia influenciar essa relação com a produção hiperativada de melanina. E, portanto, essa condição, esse controle cutâneo do bom estado de saúde da pele é extremamente importante, não só
para o paciente ter conforto e não sentir desconforto, ardência, não ter a pele de uma forma desconfortável, mas acima de tudo para que não se desenvolvam ao longo de um período de tempo intercorrências que podem desenvolver hiperpigmentações pós-inflamatórias, cicatrizes, hipopigmentações, disfunções complexas que depois têm muita dificuldade ou às vezes impossibilidade de serem corrigidas. Corrigidas, exato. Aqui, no Brasil, a gente ainda atravessa um comportamento de mercado que ao longo do tempo a gente vem tentando mudar um pouco isso. Eu queria saber como que funciona aí em Portugal. Mas aqui no Brasil é muito comum as pacientes procurarem alguma clínica, por exemplo, e simplesmente ligarem lá e dizer assim, hoje eu quero fazer uma limpeza de pele, hoje eu quero fazer um microagulhamento. E ela simplesmente chega, na grande maioria das clínicas aqui, e consegue fazer esses procedimentos. Porém, muitas vezes a pele dela não está suficientemente preparada para aquilo ali, né? Uma pele que está visivelmente inflamada, então muitas vezes a gente tem a presença ali de acne, pápulas, pústulas, a gente tem uma rosácea, uma dermatite ativa, falta compor aí a barreira de proteção, de hidratação dessa pele, deixar esse extrato córneo aí, né, essa pele íntegra, para que a gente consiga fazer outros procedimentos. Então, isso acontece muito aqui. E durante todos os nossos cursos, a gente vem mudando um pouco isso nas meninas. Olha, que primeiro precisa de uma consulta. Na consulta de saúde estética, que é onde nós vamos avaliar essa pele, onde nós vamos montar todo o home care específico dessa paciente. E então, nós vamos traçar, afinal de contas, nós somos os profissionais, nós é que vamos decidir o que será feito primeiro, o que será feito depois e assim por diante. Desenhar um plano de tratamento, né? E muitas meninas atravessam essa dificuldade. Elas têm essa barreira na cidade delas, né? Mas a paciente ligou aqui querendo fazer uma limpeza de pele. Como que eu não vou fazer uma limpeza de pele na primeira sessão? Então a gente tenta mudar um pouco isso. Porque o que eu... inclusive, eu tenho um curso sobre limpeza de pele também e eu falo isso para as meninas. A limpeza de pele, ela realmente foi dita como porta de entrada nas nossas clínicas. A limpeza de pele é a porta de entrada, mas está errado. A porta de entrada tem que ser a consulta de saúde estética, não pode ser diferente disso. Até porque em uma pele altamente inflamada, sensibilizada, a gente não tem como, porque por mais suave que seja a limpeza de pele, por mais cuidadosa que ela seja, a gente acaba causando algum tipo de atrito naquele tecido, a gente acaba machucando um pouco mais aquele tecido. Então, muitas peles não estão preparadas para receber a limpeza de pele naquela sessão, né? Então, eu venho muito num linear com as meninas, construindo isso, né? Que primeiro se repõe a barreira, primeiro a proteção, primeiro a hidratação, para depois qualquer outra coisa. Como que funciona isso aí em Portugal? Vocês também têm essas dificuldades? Como que é esse passo a passo aí dentro das clínicas de vocês? Olha, Grazi, aqui eu costumo dizer é igual, é 100% igual. Aquilo que eu chamo estética a pedido. O paciente chega e pede, quase como se fosse chegando num restaurante e perguntando: tem arroz? Tem, então eu quero. Eu quero arroz hoje. Não importa se eu estou num restaurante italiano que não tem risoto, só tem pasta e pizza, mas eu quero arroz. Portanto, é característico. Nós temos uma dor nas costas e vamos ao médico e dizemos: eu quero que me façam um exame, eu quero que me façam uma radiografia, eu quero que me façam uma ecografia. Nós temos em Portugal dizemos que de médico e de louco todos temos um pouco, porque Verdade. temos essa ideia, normal, esse normal comportamento de pedir, de querer, de achar que sabemos o que queremos, e porque temos um comportamento eh, como consumidores muito próprio e cumpre aos profissionais educar. É um trabalho ingrato, não é impossível, é árduo, é difícil construir, construir posição, construir, digamos, uma autoridade para dizer não, eu não vou fazer limpeza de pele. E é preciso ter É, coragem também, precisa ter porque coragem. negar e dizer eu não vou fazer porque a sua pele não está íntegra, pode acontecer duas coisas. Ou o paciente agradece, fica, cumpre o que nós dizemos e está maravilhoso, ou foge, perdemos aquele paciente, aquele cliente que vai para outro espaço e nem nos dá a oportunidade de explicar porquê. E portanto é um caminho que é preciso cumprir.
é um caminho que é preciso, todas as carreiras profissionais passam por isso, um trajeto evolutivo, mas parece-me a única solução para quem quer construir uma carreira dentro deste setor, que esteja com 30 anos de idade ou 25 anos de idade e que queira construir aqui a idade da reforma da aposentadoria é aos 67, portanto tem 40 anos pela frente. E 40 anos de carreira não se constrói em 5. E, portanto, faz parte de todo um trajeto de explicar, e o paciente diz, mas eu não quero, mas precisa de aplicar um cosmético hidratante que reforce a barreira cutânea. E ela diz, mas eu já aplico o Barrier Cream. Pois, mas o Barrier Cream não tem os ingredientes adequados, mas eu já compro e precisa de fazer isto, mas eu já faço. A ideia a ideia errada que a indústria, e nós aqui temos pior influência do que vocês, porque temos muito mais poder da indústria e menos poder da ciência. E, portanto, a indústria aqui diz o que quer, faz o que quer, manda o que quer, publicita o que quer e os consumidores finais têm um impacto, claro, nem todo é negativo, mas a parte negativa é avassaladora. E depois é muito difícil ao profissional mudar esse conceito. Portanto, nós sentimos aqui a mesma coisa, mas não há outra alternativa. Não há outra alternativa senão explicar ao paciente o porquê, educar e, acima de tudo, mostrar-lhe um cenário daquilo que pode vir a acontecer. Eu costumo quase dizer, é quase necessário amedrontar, É. não chantagear, nem criar pânico, mas mostrar, ok, eu faço a limpeza de pele. E se a senhora ficar com mancha no lugar onde tem pústula e pápula? E se a senhora ficar durante 20 dias com a pele a arder? Como é que parece-lhe bem? Está tudo certo? Não vê inconveniente da sua pele modificar a estrutura? Portanto, explicar, mostrando um pouco como a medicina dentária. Não quer escovar o dente? Não escova. Eu posso branquear agora, mas necessita de escovar, porque senão ele tem uma cárie e a cárie vai apodrecer o dente. E depois, em vez de ficar com o dente branco, vai ficar com o dente preto. E, portanto, são estas ideias que nós temos de construir para as pessoas, para os consumidores, poderem ter eles próprios um caminho na educação e depois poderem entregar aos profissionais e dizendo, ok, então se eu não tenho a pele em condições para fazer hoje um peeling ou uma limpeza ou microagulhamento, então diga o que é que eu tenho de fazer e quando é que eu posso começar a fazer essa atividade. É muito complicado. Eu costumo dizer que nós vivemos e nós aqui temos muito essa limitação. Vou dar um exemplo. Imagino que nós queremos fazer uma intervenção qualquer numa pele, ou seja, uma pele com comedões, mas que tem um melasma importante associado a uma inflamação importante. E o paciente vem para controlar aquela oleosidade. E nós pegamos e damos um produto que provavelmente até se chama Pigment Control ou hidratante, ou um barrier, qualquer coisa, e o paciente está focado em palavras como purifier, em palavras como sebo clear, sebo regula, sebo, e de repente nós vamos dizer, não, 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 esqueça o sebo regula, e precisamos de ir para o hidra regula, para o pigmento regula, para o inflammation regula, e aquilo no paciente dá É, uma volta é uma grande, volta. não entende que tem essa necessidade de ir para outro caminho e diz: Não, mas aqui diz pigmente e eu quero sebo, quero regular sebo e comedão, não é pigmente. E explicar isto é preciso paciência, Exato. resiliência e coragem. Exato. É uma construção de consciência com o paciente. É muito aquilo que tu disse, né? Educar o nosso paciente, educar a nossa audiência. É um dos pontos que a gente mais bate aqui é sobre a consulta de saúde estética, sobre realmente explicar o que vai acontecer nos próximos passos para esse paciente. Inclusive, nós teremos um evento aí, a Semana da Cosmetologia Personalizada, nos próximos dias, que vai acontecer dia 4, 5, 6 e 9, onde nós batemos muito forte sobre essa parte de consulta, como educar, como se posicionar, e vai acontecer agora em junho. Então, quem ainda não se inscreveu no evento, é só comentar aqui embaixo, eu quero, que você vai receber no seu direct todas as informações. E lá nesse evento ele foi desenvolvido especificamente para isso, Diogo, para que a gente consiga educar essas profissionais, para que elas possam educar a audiência delas e para que juntas nós possamos mudar esse comportamento do nosso mercado em prol da saúde das peles, né? E é justamente isso que tu disse. Às vezes as pessoas, pela indústria,
pela internet, pelas influencers e tudo mais, elas vêm com uma ideia muito fechada sobre o próprio tratamento delas, né? Inclusive, muitas a gente enfrenta essa barreira de mudar essa consciência, né? Mas eu tenho a pele oleosa, por que eu não vou utilizar um produto para oleosidade? Por que eu tenho que usar um produto para hidratação? Porque eu tô com a pele oleosa, eu não vou usar. Então, até tu conseguir conquistar isso, né? Fazer com que as pessoas entendam, entender muito sobre princípios ativos. E a gente fala muito isso aqui para as nossas alunas. Não adianta entender só sobre nome de produto cosmético. A gente trabalha com a indústria também. A indústria tem produtos incríveis, mas a gente precisa entender o que tem dentro daquele produto, para que então a gente consiga explicar para a paciente, olha, esse aqui é um produto que teoricamente ele está destinado aqui para uma hiperpigmentação, para controle de hiperpigmentação, mas ele vai estar agindo em outros níveis. Então, é preciso entender sobre princípios ativos. E por isso nós desenvolvemos essa semana da cosmetologia personalizada para aumentar o nível de consciência dessas profissionais em como se posicionar, tanto no Instagram quanto em consultas, porque isso é, infelizmente, uma falha do nosso mercado, onde nós simplesmente saímos da faculdade e a gente não sabe fazer uma consulta como deveria, né? Orientar aquele profissional na sua integridade. Então, a gente tem que buscar vários outros caminhos até formar, né? E que nem tu disse, é uma construção. Nós estamos construindo a nossa carreira, onde ao longo do tempo nós vamos aprendendo. Mas eu acho que tudo parte do aumento de nível de consciência, tanto da profissional em saber realizar a consulta, saber se posicionar, quanto da pessoa que está chegando para fazer aquela consulta. A Grazi, Brendinha colocou aqui pra gente, ó. Educar o público realmente é um caminho. As pessoas estão acostumadas com o efeito imediato e a consulta só é confiável se vir de um médico ou algo do tipo. O que nos faz posicionar ainda mais. Exatamente. Muitas têm isso, né? Esses dias eu atendi. Olha a loucura. Vocês usam muito o Rocutan aí, Diogo? Os profissionais? há muitos médicos que prescrevem, teoricamente, a prescrição devia ser em acne moderado a severo, mas há acnes com 4,2 no nariz que saem com uma prescrição médica de isotretinoína por via oral e é trágico. Mas, mas Porque temos muito, sim. esse comentário da Brena me fez lembrar que semana passada eu atendi uma paciente de 19 anos, que ela nem tinha, assim, acne grau 1 para menos, sabe? Ela nem tinha tanta acne e ela já estava tomando Rocutan há 2 anos, 2 comprimidos por dia. Quando eu recebi esse caso, eu fiquei, assim, chocada. Eu nunca tinha recebido um caso como esse, porque é muito comum aqui a prescrição de Rocutan e a gente recebe muito até para fazer recuperação de barreira e tudo mais. Agora, assim, tomando há tanto tempo, em grande quantidade, uma paciente tão nova, e aí os exames todos alterados, né? De fígado, de tudo. E aí, meu Deus, o que fazer, né? Como que tu vai pedir para essa paciente parar de tomar se não foi tu que indicou, foi um médico? Então a gente Complicado. passa por muitas barreiras aí, com certeza. Eu costumo dizer, Grazi, que digo isto aos pacientes. Eu faço muita formação em ambiente clínica, ou seja, desloco-me às clínicas e faço formação com os seus próprios pacientes. E muitas vezes as pessoas dizem, eu já tenho o produto A ou o produto B. Eu digo aos pacientes, esqueça o nome do produto, risque. Passa uma etiqueta, um rótulo, nunca ligue para o nome do produto. E depois o paciente diz, então como é que eu sei para que é o produto? Aí entra um profissional. Por isso é que você está sempre dependente de um profissional para que ele possa interpretar e conhecer o cosmético, o produto cosmético, pela sua interpretação da rotulagem, interpretar os ingredientes que tem, perceber qual é o seu objetivo perante as suas características cutâneas. E, portanto, a dependência do profissional é completamente imprescindível, imprescindível para que um paciente possa pegar um produto, aplicá-lo com um objetivo claro, não pelo nome do produto. Aquilo que para mim é skin repair, para você pode ser diferente do que é skin repair. Uhum. E temos dois produtos de duas marcas, uma italiana e outra francesa, ou três marcas e uma brasileira. Você chama skin repair e eu chamo skin repair. E o que é skin repair para nós? E colocamos lá para todos os tipos de pele. E então, e agora o que é que nos separa? O seu que é azul e o meu que é vermelho? O seu que tem um doseador airless e o meu que tem um pote ou um tubo com um pump? O que é que diferencia? E portanto,
a marca em que está envolvida não tem diferenciação pela sua característica farmacológica, porque é os ingredientes que lhe dá. Mas eu imagino que aí também exista, por exemplo, o ibuprofeno para a dor abdominal, para a dor de cabeça, para a dor de costas, e é a mesma coisa. Nós aqui temos o Neurofeno para a dor de cabeça, o Trifeno para a dor menstrual, por exemplo, e o Brufen para a dor, de dor articular, por exemplo. E, portanto, e são a mesma coisa, são 200 miligramas de ibuprofeno. Só que a indústria tem essa necessidade de segmentar para ser mais fácil para nós. E tudo certo para o consumidor, não para o profissional. O Não, profissional não pode interpretar nem ter um comportamento como tem o seu paciente. Portanto, segmentar esse momento, você falava há pouco, não é só o paciente ser educado, o próprio profissional também tem que ser educado a ter um comportamento diferente perante aquilo que é a oferta da indústria, aquilo que a ciência diz, e não deixar cair nessa tentação de eu também tenho isto, então eu também. E comportamos-nos como consumidores e não como profissionais. E perdemos aí algum discernimento que pode ser importante para o bem dos nossos pacientes. Exato, e é muito isso, né? As profissionais elas têm um pouco de receio de perder o paciente, mas eu sempre digo para elas que a partir do momento que você explica o porquê, e para isso você precisa saber o porquê, então, olha, a sua pele é oleosa, você está utilizando esses produtos para oleosidade, mas nós vamos trocar este produto por esse porquê. O porquê sempre convence, né? Então, explicar para a paciente no detalhe o porquê daquela conduta, porque não é comum. Apesar de estarmos aqui agora com, né, já passamos aí de mais de 90 pessoas aqui, para nós falamos todos os dias sobre personalização cosmética, sobre cosmetologia, sobre consulta de saúde estética. Então, muitas vezes, ao nosso olhar, pode ser uma coisa muito comum. Mas as pessoas que não estão no nosso mercado não enxergam isso, né? As pessoas, elas são leigas muitas vezes e elas são tomadas pela força da indústria cosmética, que é muito forte. A gente não pode ignorar essa força. E por isso entra muito o que o Diogo comentou aqui de sabermos realmente conduzir aí essa consulta e identificar o que tem dentro do produto e não o nome, não a marca daquele produto cosmético, e sim dos princípios ativos. Buenas, eu vou deixar as meninas colocarem as perguntas. Se vocês tiverem algumas perguntas aqui, meninas, vocês podem colocar no pontinho de interrogação que eu abro aqui para o Diogo. Nós estamos chegando ao finzinho aí. Tem mais uma perguntinha bem clássica que, inclusive, essa semana passada, vocês me mandaram essa pergunta na caixinha. Eu vou passar ela para o Diogo agora, tá bom? Só deixa eu lembrar as meninas aqui que no dias 4, 5, 6 e 9 teremos a Semana da Cosmetologia Personalizada, que vai acontecer aí em junho. Quem ainda não se inscreveu, comenta eu quero aqui, que você vai receber por direct todas as informações. É um evento 100% gratuito, com muito conteúdo. Vocês recebem conteúdo, vocês recebem e-book. E eu tenho certeza que ele vai elevar demais o teu nível de consciência em relação a tudo isso que estamos conversando aqui. Limpeza de pele, conduta de consulta estética, cosmetologia. E aqui a gente usa muito um termo que é cosmetologia livre de rótulos, né? Então a gente não. Claro que tem marcas que são as nossas queridinhas, que a gente ama, né? Que a gente gosta, mas a gente costuma sempre dizer que somos livres de rótulos aí, realmente, para termos autonomia e liberdade na hora de escolher princípios ativos, na hora de escolher produtos aí, principalmente. Buenas, eu guardei essa última aqui, que era inclusive uma que nós estávamos conversando ali no nosso direct. Eu coloquei aqui, nós sabemos aí da importância da limpeza de pele, né? Para um bom processo cicatricial, de regeneração e tudo mais. Nós já respondemos essa pergunta ao longo da live, mas aqui no Brasil é muito comum o uso de ácido retinóico, né? Para tudo que é coisa. Então vai para a área dos olhos, vai para a pele, vai para acne, vai para assim, para tudo que tu imaginar. As pessoas utilizam muito o ácido retinóico em alta concentração e principalmente aí para finalização da limpeza de pele. Qual é a tua conduta, qual é a tua opinião em relação a isso? E aí o Diogo até me perguntou, mas Grazi, utilizam isso em que concentração? Quanto tempo deixam isso na pele? Porque lá em Portugal eles não podem utilizar o ácido retinóico em si, né? Vocês utilizam outros derivados aí. Explica um pouquinho pra gente. Bom, o ácido retinóico na Europa, na generalidade dos países da Europa, é considerado um medicamento e está sujeito à receita médica. E, portanto, a forma mais especial de vitamina A, dos retinoides,
a tertenoína não está ao alcance dos profissionais de estética, dos profissionais da área da cosmética, só está ao alcance dos médicos, da prescrição médica. E são muito poucos os medicamentos que existem de oferta industrializada, digamos assim, talvez sejam uns 4 ou 5 produtos que, isolados ou combinados com outros medicamentos, com antibióticos, com queratolíticos, etc., podem surgir, digamos, o ácido retinóico na formulação. Portanto, na indústria cosmética utilizamos outras formas da vitamina A. O mais usado é o retinal da ído, porque é um ingrediente cosmético e que, não tendo uma exatamente igual atividade como o ácido retinóico, está muito próximo e durante a sua permeação e após a sua permeação ele acaba por se transformar em ácido retinóico e ter a sua função. Agora vamos ver. eh, Aqui, pelo menos aquilo que é orientado, é que o ácido retinóico, em concentrações moderadas e elevadas, portanto, o retinal daí estamos a falar em 3, 4, 5%, nesse limite, com exposição num creme ou numa máscara semi-oclusiva que tinha um pH de 3, 2,5, 3, que tenha uma exposição de 50, 40, 50, 60 minutos, eventualmente elevado um pouco mais, dependendo das circunstâncias, mas a indicação é fotoenvelhecimento moderado, acne inflamatório moderado, estrias atróficas e cicatrizes de acne, dependendo de quais sejam, e pouco mais. E quando se conjugam os retinoides com outras atividades, como o melasma, etc., as concentrações vêm para baixíssimas, Baixíssima. para 0,5%, 1% de retinaldeído, disposto na pele 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e porque se não é controlado, tem uma ação irritante, pode ter uma ação Dilatador. dilatadora e agressiva e aquela sensação da queimação significativa, dependendo se ele está monoingrediente ou se está combinado com outros ingredientes, mas é um produto que eu aqui nunca vi a ser aplicado depois de uma limpeza de pele. Nós todos sabemos que os retinoides têm um poder cicatricial muito interessante pelo seu estímulo à renovação celular, à regeneração celular. Isso é maravilhoso, mas ele tem que ser muito bem controlado. Inclusive, é aqui o ingrediente mais usado em, por exemplo, cosméticos reparadores ou pós-peeling ou pós-procedimento. Primeiro, utiliza-se o retinol, nunca formas como o retinal ou o retinil palmitato, sempre em forma de retinol, e é envolvido em ciclodextrinas ou em maltodextrinas para reduzirem essa irritação e terem a sinalização para o estímulo solar, mas sem irritação, porque a pele já está irritada o suficiente. Exato. Aquela barreira cutânea já está, eu costumo dizer, já está despida suficiente para nós colocarmos um ingrediente que tem alto poder de permeação, que tenha alto poder de estímulo e que, lá está, como falávamos há pouco, se é para fazer uma limpeza de pele na pele da minha mãe, que tem 70 anos, é uma coisa. Agora, para Uhum. fazer uma limpeza de pele que tem sinais de envelhecimento moderado e que tem hiperkeratoses, ou seja, tem um cenário cutâneo ideal. Outra coisa é fazer a todo mundo, porque nem todo mundo tem a epiderme que uma senhora de 70 anos possa ter. E, portanto, numa limpeza de pele de um jovem de 15 ou de uma menina de 20, não me parece de todo que seja a melhor estratégia. A cicatrização é muito importante, há cada vez mais ingredientes focados na reposição da barreira cutânea, vitaminas de complexo B, extratos vegetais, tantos outros ingredientes maravilhosos para essa reconstituição da barreira em curto espaço de tempo e imediatamente depois da limpeza ou até num complemento home care e deixarmos a pele estabilizar e depois, 20 ou 30 ou 40 dias depois, então se o paciente tiver indicação, os retinoides são provavelmente a melhor matéria-prima ou aquela que é mais capaz, aquela que é mais usada no mundo inteiro em cosmética. Portanto, significa que funciona.
mas tem que ser muito bem controlada, porque Tem que ser senão muito bem controlado. é, Exato, eu acho que o grande ponto aqui é todos, né, da área entenderem que a gente consegue fazer um belo trabalho com o menos é mais. Eu acho que esse é o ponto. Então, a gente consegue trabalhar com princípios ativos em baixas concentrações, com um pH muitas vezes não precisa ser um pH tão baixo. Saber fazer, saber aplicar o básico que funciona a partir do momento que a gente entende o que aquela pele realmente precisa e o que deve ser aplicado e não o que a paciente quer aplicar. Então, a partir do momento que eu sempre falo isso, né? A fisiologia é o conhecimento da fisiologia e, obviamente, da cosmetologia personalizada que vai te dar essa autonomia e essa segurança na hora de trabalhar com esses princípios ativos. Eu trabalho com retinol também, com retinóico também. E as meninas sempre perguntam, mas ô Grazi, e uma concentração assim tão baixinha vai dar resultado? Você aplica. Aplica para que você consiga ter uma ideia, né? Então, claro. a gente tem ótimos resultados quando realmente a gente sabe o momento certo de lançar mão daquele princípio ativo. E aqui a gente tem, eu acredito que aí também uma grande influência, né? Da rede vizinha, do próprio Instagram aqui. Então, a gente recebe meninas muitas vezes com 19, 22, 23 anos ali, fazendo uso, né, de retinóides com muita frequência. E aí, aquela pele, ela já vem extremamente sensibilizada. Porque além daquilo ali, elas utilizam muitas maquiagens, não removem da forma correta, não repõem barreira. Então, são meninas, a gente vem atravessando outros tipos de problema. Como, por exemplo, pacientes da nossa idade, que já tem uns 30, 35, 40, é mais a questão da hiperpigmentação. Com essas meninas mais novas, nós estamos atravessando realmente inflamações cutâneas aí vindo de dermatite, ativando rosácea, porque são produtos que rompem essa barreira de proteção. É uma pele que vem sendo extremamente agredida pelo uso em excesso de skincare. Então, é sempre entender qual é o tipo de abordagem para cada faixa etária também, né? Porque são problemas diferentes, entender o que a internet influencia, o que a indústria influencia em cima dessas peles, para que possamos contornar. Não é fácil, né, Diogo? Mas a gente vai aos poucos tentando aumentar o nível de consciência de profissional e de pacientes e tudo mais. É verdade, é um trajeto muito longo, diria infinito, Infinito. porque cada vez que se sensibiliza um profissional da forma correta, outros 5 profissionais estão de uma forma menos correta e 50 pacientes estão bem e 5.000 pacientes estão mal. Exato. E, portanto, há uma desproporção muito grande naquilo que é a literacia à cosmética, à saúde estética, à importância do diagnóstico, à importância do conhecimento da fisiologia, da fisiopatologia, do entendimento mais global e mais detalhado. E então é preferível olhar para a minha testa e dizer você tem comedões, é isto e andou, e do que investigar, analisar, perceber e ir adaptando à evolução que a pele vai tendo mediante os procedimentos. Exato, eu costumo dizer que trabalhar dá trabalho, né? Se fosse para seguir um protocolo, se fosse para seguir algo pronto, engessado, passo a passo ali, né? A gente vai sempre ficar na média do que o mercado nos apresenta. Se a É gente verdade. quer realmente se diferenciar, buscar algo a mais, a gente precisa trabalhar, a gente precisa investir tempo, atenção e dinheiro, investimento em tudo que vai nos diferenciar desse mercado para que a gente também possa salvar peles, né? Salvar a saúde dessas peles que chegam até nós. É verdade. Antes de te dar tchau aqui, vou pedir para as meninas tirarem um print. Aí marquem o Diogo lá no Instagram de vocês. Sigam o Diogo, ele está sempre compartilhando muito conteúdo aí no Instagram dele. Ele participa de vários eventos aqui também. O Diogo é uma grande contribuição para a nossa área. É professor aí da nossa área também. Quem sabe a gente não convence o Diogo de colocar uma aula específica lá dentro do curso, hein? Seria maravilhoso. Eu vou contar com a colaboração de vocês agora, de ir lá, ó, bombardear o Insta dele. Tirem um printzinho para colocar ele lá. Vou fazer um minutinho de sorriso aqui para vocês colocarem. Peraí. A gente fica que nem umas múmias aqui, né? Lembrando as meninas aí, então, que dia 4, 5, dia 4, 5 e 6 e 9 teremos a Semana da Cosmetologia Personalizada. Comenta eu quero aqui para você receber todas as informações completas no seu direct. O Instagram dele vai estar nos meus stories, eu vou agradecer ele aqui agora também, mas se vocês clicarem ali em cima já aparece o Instagram dele.
Diogo, quero agradecer o teu tempo de estar aqui com a gente. Sei que tem fusos horários aí diferentes, você tem aula, você tem mil compromissos aí, mas quero te agradecer imensamente por estar aqui compartilhando o teu tempo e o teu conhecimento com a nossa audiência. E eu tenho certeza que será a primeira aí de muitas vezes que você estará aqui conosco. Eu é que tenho de agradecer, primeiro a todos aqueles que nos assistiram, que depois possam vir a assistir mais tarde. É um gosto enorme poder partilhar. Eu fico muito feliz quando encontro colegas que- onde se encaixam formas de entender a pele, de avaliar e de abordar a saúde cutânea e a saúde estética. Para mim é um gosto enorme. Muito obrigado, Grazi, pelo convite. E será certamente o primeiro de muitas interações e vamos certamente fazer coisas bonitas. Pode contar comigo, eu também contarei com você para digamos, contribuirmos para uma saúde estética mais consciente e com mais conhecimento. Mais consciente, com certeza. Muito obrigada, gratidão. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, de estarem aqui conosco. Se vocês perderam algum episódio do Café das Sabidonas, vocês conseguem assistir tanto pelo YouTube quanto escutar pelo Spotify. Conto com vocês agora para ir lá no Instagram do Dr. Diogo e agradecer muito ele pela presença e pelo tempo dele aqui, que foi difícil agendar um horário na agenda desse homem, hein? Então, vão lá agradecer ele. Diogo, muito Obrigado. obrigada e até a Até à próxima. próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.